nós paramos ainda no texto da Porta Estreita, né? Porque lemos somente a mensagem evangélica, se não me falha a memória, de Mateus e de Lucas, que é o trecho que Kardec seleciona. E hoje iremos para as explicações de Allan Kardec, um breve comentário nosso, e abriremos espaço para interlocução, para discussão. Conforme nós já comentamos, os trechos evangélicos servem de uma reflexão mais bem elaborada, nós discutimos mais para esmiuçar aquilo que são os elementos do Novo Testamento, né? São os trechos selecionados por Kardec, porque são os elementos principais para o nosso estudo, né? E os comentários de Kardec, a gente faz alguma consideração, mas o próprio Kardec já coloca a luz sobre o assunto, e aí a gente prioriza mais a interação, a discussão nossa aqui, as considerações que a gente possa fazer e pode enriquecer na interação, uma vez que é grupo de estudo. Sendo grupo de estudo, a interação é essencial para não se configurar como uma mera palestra, né? Uma mera exposição unilateral. Então, vamos começar. Eu vou fazer a leitura do texto, né? O texto citado, que é o comentário de Kardec. Só para situar, estamos no capítulo 18, né? 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E item número 5, que é o texto de Kardec acerca do tópico A Porta Estreita. Então vamos começar com as considerações aí do codificador. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o caminho do mal é frequentado pelo maior número. É estreita a da salvação, porque o homem que a queira transpor deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer suas más tendências, e poucos são os que se resignam com isso. É o complemento da máxima: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Tal é o estado atual da humanidade terrena, porque sendo a terra um mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, Deus teria condenado voluntariamente à perdição a imensa maioria das suas criaturas, suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas de que delitos esta humanidade se fizera culpada para merecer tão triste sorte, no presente e no futuro, se toda ela se achasse relegada à terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves semeados em seu caminho? Por que essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é fixada para sempre logo após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Bom, esse é o texto que nos serve de reflexão na noite de hoje, acerca do tema muitos os chamados, mas poucos os escolhidos, e item A Porta Estreita. Portanto, continuação aí das colocações do Novo Testamento, né? A consideração que o codificador faz a respeito do texto. É de uma clareza meridiana, né? É de uma lógica de aço, as considerações de Kardec. Kardec vai nas questões centrais a respeito do tema. A gente não tem ideia que, na verdade, esse tema é um dos temas que servem de sustentação teológica para consideração dos teólogos a respeito da teologia da salvação. Quem conhece as doutrinas protestantes e a doutrina católico-romana, estou falando das mais conhecidas aqui do Ocidente, eu sei que tem mais do que essas, né, no Oriente, derivadas do pensamento cristão, mas se a gente fosse até aqui a doutrina católica romana e todas as doutrinas protestantes conhecidas no Ocidente, a gente vai ver que esse conceito de salvação é um conceito muito caro,
no sentido de muito valorizado por qualquer denominação religiosa, derivada do pensamento cristão. E é interessante porque Kardec discute essas questões com uma linguagem fácil, acessível, objetiva, que normalmente, essas questões são abordadas com um jargão sofisticado, com toda um discurso teológico difícil nas academias, com uma discussão bastante inacessível para nós, porque é toda uma terminologia específica, acadêmica da teologia, dos especializados em teologia. Mas aqui Kardec está tocando no tema salvação, e essa ideia da porta estreita serviu de base para a sustentação da salvação. Vamos voltar ao texto do Antigo Testamento. Eu sei que a gente analisou aqui quase exaustivamente, eu inclusive publiquei o vídeo da semana passada, considerando aí como tendo certa substância por conta das várias análises que a gente fez. Mas eu vou só voltar no texto bíblico, não para repetir o que a gente já falou, porque foram muitos vieses, muitos enfoques, mas para falar antes da afirmativa de Jesus sobre a porta estreita. O que é que Jesus conversava com os apóstolos? Um dos apóstolos, se não me engano, no texto de Lucas, deixa eu só confirmar aqui, é no texto de Lucas. Olha o que um dos apóstolos diz. Tendo-lhe alguém feito essa pergunta: Senhor, serão poucos os que se salvam? Olha que coisa interessante. Senhor, serão poucos os que se salvam? E aí Jesus respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós, de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e nos ensinaste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ele continua. Ora, veja, alguém pergunta a Jesus se todos ou se muito poucos, alguns textos têm, serão muito poucos que se salvam, as traduções variam, as traduções bíblicas. Mas a pergunta é: em que número são aqueles que se salvam? Em que quantidade são aqueles que se salvam? E aí a resposta é dessa natureza. Interessante que Jesus não responde diretamente. Parece que Jesus nem responde a questão. Jesus responde dizendo: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Isso é interessante a gente considerar. Ele não diz que é muito ou pouco. Só que Kardec tem razão quando ele diz. Por quê? Porque a teologia liga esse ensinamento com muitos os chamados e poucos os escolhidos. Qual é a conclusão? Que são poucos que serão salvos. Tem denominação religiosa que coloca um número, o que significa dizer que talvez não haja mais vaga. Já preencheu. Tem uma denominação religiosa conhecida que tem um número específico dos que vão ser salvos. Depois de tantos anos depois do Cristo, eu acho que já não tem mais vaga. Sinto dizer a vocês, da salvação. Então, vocês vejam, e a teologia se dividiu, mas quase que todas, se não todas as denominações tradicionais, defendem a ideia de que serão poucos que serão salvos. Mas se a gente for ler o texto bíblico, Jesus não diz que serão poucos que serão salvos. Nem diz que serão muitos. Ele fala que muitos os chamados e poucos os escolhidos, mas não fala do conceito de salvação, que, aliás, na cultura hebraica tinha uma diferença muito grande da cultura cristão medieval e mais tarde teológico cristão que foi construído, o conceito de salvação, da perdição. Né? A ideia de salvação, né, e o verbo que é utilizado em grego, né, em hebraico e em grego, tem a ver com tropeçar e não tropeçar, ou seja, caminhar reto. Olha que coisa interessante, né? Daí aquela ideia, escândalo, né, que vem da expressão escândalo, uma expressão grega que significa pedra de tropeço, né, que cai. Né? Daí a ideia de não ser pedra de tropeço para ninguém, né? A ideia de cair. O escândalo é uma pedra de tropeço que a gente acaba deslizando, que acaba caindo. Né? Então a ideia de não deslizar e não tropeçar é caminhar reto. Veja a conexão com porta estreita. Se a porta é estreita, o caminho é reto. Olha que coisa interessante. Então, e aí a gente pensa o seguinte, o conceito teológico da salvação, né? A conclusão da maioria dos estudiosos é o seguinte: são poucos que serão salvos, a maioria está perdida. Mas a verdade é que Jesus não fala isso. Serão poucos os que se salvam, Senhor, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. É isso que ele diz.
Se ele diz esforçai-vos, está ao alcance de todos. É uma primeira questão. E ele não entra, que serão perdidos, etc. Agora, por que a gente sabe disso? E isso fica mais fácil para nós espíritas, porque para nós espíritas todos serão salvos. No sentido mais profundo da palavra, todos serão salvos. A questão, que é o último parágrafo que Kardec fala, é que alguns conseguirão esse conceito simbólico da salvação mais rápido e outros mais devagar. Uns optarão por entrar pela porta de maneira mais rápida e outros vão ficar pegando atalho até conseguir entrar. Por quê? Que é o que Kardec fala no último parágrafo do texto lido. A ideia da reencarnação. Ou seja, a ideia de que ainda são poucos os que despertam para a verdade. Embora o chamamento é coletivo, é democrático. Aliás, é interessante, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Aí, sabe aonde no Evangelho a palavra escolhido vai aparecer de novo? Quando Jesus se refere a Saulo de Tarso, o vaso escolhido. Olha que coisa interessante. Aí surgiu uma teologia a respeito da graça, que alguns recebem a graça. Eu acho isso uma graça, né? Recebem uma graça, né? Porque Paulo foi agraciado. Emmanuel, no prefácio de Paulo Estevão, vai discutir essa questão dizendo: alguns acham que Saulo foi um fanático, um apaixonado e que desvirtuou o cristianismo. Quem lê sobre cristianismo sabe disso. Que alguns consideram que Paulo deformou o cristianismo do Cristo e transformou o cristianismo que nós conhecemos em um cristianismo paulino. Eu não vou entrar no mérito, porque é muito complicada a discussão, mereceria um outro dia. E outros acham que Paulo foi um agraciado. E a Emmanuel vai dizer, nós não nos posicionamos nem no extremo nem no outro. Se ele era destemido, se ele era voltado, né, para a fidelidade ao Cristo, embora as suas idiosincrasias, e se ele recebeu o chamado de Jesus nas portas de Damasco, todos nós somos chamados pelo Cristo, diz Emmanuel, de alguma sorte. De alguma sorte somos chamados pelo Cristo. Sutilmente, às vezes, mas somos chamados. Agora, para ele se tornar escolhido, foi necessário anos e anos de sofrimento por amor ao nome dele. Aliás, é interessante porque Jesus aparece, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é você? Eu sou Jesus, aquele a quem tu me persegues. Ele desaba, chora, diz Emmanuel, e diz, Senhor, o que queres que eu te faça? E Emmanuel vai dizer, submissão total, entrega total. Interessante, né? O que queres que eu te faça? E aí, Jesus não responde diretamente, né? Não diz. Já pensou se ele dissesse, você vai ser apedrejado, vai escrever algumas epístolas, né? Aos Hebreus, aos Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses, ao discípulo Timóteo, 2 aos Coríntios, depois você vai ao Império Romano, vai pregar diante de Nero e vai ter a cabeça degolada. Quer dizer, imagine se ele dissesse tudo isso, o cardápio todo. Não. Seria uma crueldade, até porque ele não teria condição de suportar naquele momento. É que nem você pegar o seu filho de 3 anos e dizer, olha, provavelmente, pela lei da natureza, você vai enterrar seus pais. O menino não vai ter condição de absorver. O que é que ele falou? Entra na cidade, e lá te será dito o que tu deves fazer. Ou algumas traduções, e lá eu te direi o que tu deves fazer. Só que Jesus disse pessoalmente não. Disse a ele através das circunstâncias. Ananias bateu na porta, ele recuperou a visão, foi levado à sinagoga, mais tarde conheceu os apóstolos. Foi Jesus dizendo a ele. Só que não disse diretamente. Nós também recebemos recados o tempo todo, mensagens pela boca de terceiros, por um escrito, por uma mensagem, por uma orientação, por uma situação de coincidência, entre aspas. Estamos o tempo todo recebendo mensagens, sinais. E aí Emmanuel vai dizer, mas se ele recebeu a graça, entre aspas, de receber a visita direta do Cristo, uma maior responsabilidade pesou sobre seus ombros. E ele teve que sofrer tanto durante anos para transpor o abismo que separava ele do próprio Senhor. Então, por que eu estou falando isso? Porque o conceito de graça se associa muito a Paulo, a Saulo, né, a teologia da graça, a teologia, né, dessa questão dos poucos salvos, como se Deus tivesse uma predileção por algumas pessoas, essa é a ideia, né? E Kardec é muito sábio quando diz o seguinte, Kardec vai falar em quantidade, olha que coisa interessante, Kardec vai falar que ainda o número de paixões humanas e materiais na Terra é em quantidade maior do que em virtudes. Por isso, a porta é mais larga. A porta é chamada da perdição. Porque a quantidade de vícios ainda predomina na Terra sobre as virtudes. Olha que analogia que Kardec fez. Em termos quantitativos, ele vai falar que ainda esse mundo predomina o mal.
predomina o vício, predomina a perturbação, predomina o nosso desequilíbrio. E aí a gente pode fazer o seguinte, se o número de paixões é maior e o mal ainda ocorre em maior número, também é larga a porta chamada da perdição. Perdição aqui não no sentido dogmático, né, convencional, no sentido de fazer o contraponto de salvação, né? Perdição, salvação. Se o mal e as paixões, no sentido de vícios, estão em maior número, é natural pensar que ainda na Terra o mal é maior, mas é também mais largo porque provoca mais estardalhaço. Como eu costumo dizer, já contei alhures, nós estamos aqui, quantas pessoas estão fazendo bem, quantas pessoas estão produzindo bem, ajudando pessoas, socorrendo pessoas, e que não aparece, não chama atenção. Quanta gente é ajudada nessa casa aqui, toda semana, quantas pessoas são beneficiadas em várias instituições, quantas pessoas anonimamente ajudando os outros. Vocês vêm sendo noticiado isso? Agora, eu tenho certeza que se hoje alguém cometeu um homicídio aqui na esquina, amanhã os órgãos de televisão estão noticiando e vão ficar repetindo e saem todas as manchetes, todas as notícias. Percebe? Quer dizer, o mal, em tese, há em um maior número, mas o mal também provoca uma maior repercussão, por isso que é largo. Porque o bem não se exibe. O bem até brilha. E ao brilhar o bem também faz uma espécie de próprio... chama atenção, mas o bem não faz alarde. Né? O bem não grita. Né? Então é interessante isso, né? Por exemplo, Joana de Anjos tem uma mensagem que fala isso, né? Que Deus é o mais discreto de todos, é o mais humilde. Né? Um dos livros dela, ela comenta isso. E é verdade, né? A ideia de ser humilde, de ser discreto, Deus é o maior exemplo. Porque Deus não se manifesta diretamente na sua criação. Ele se manifesta através das circunstâncias, como eu falei aqui, né? Então, ele é o que menos aparece, apesar de ser todo poderoso. Olha que coisa interessante. Então, não é falta de poder. Agora, se ele aparecer, também destruía tudo, né? Então, ele fosse com a sua vontade, no sentido teológico, imagine. Né? Eu me lembro de uma história conhecida que circulou na internet uma época, né? Que um pastor fanático, que quase não existe, um pastor fanático orando a Deus, e houve uma inundação na cidade, né? Uma espécie de maremoto e tsunami, e aí as pessoas começaram a evadir, etc. E os fiéis, alguns diziam, pastor, vamos sair daqui, isso vai ser tomado toda água, as autoridades já noticiaram, eu disse, eu fico aqui porque Deus vai me salvar, vou ficar na igreja porque Deus vai me salvar, orando. E aí passava o pastor, e aí alguém passava, aí alguém de carro, venha pastor, outro de bicicleta, eu vou ficar aqui, e a água tomando conta, entrando na igreja, até que ficou numa situação em que um helicóptero passou, já todo inundado, pastor, jogaram uma corda, segure, vamos lhe salvar, disse, eu vou ficar aqui porque meu Deus vai me salvar. E a água tomou conta, foi e matou o pastor. E aí chegou no mundo espiritual, e o pastor olhou para Deus e disse, você, hein? Disse que é para ter fé, e olha o que é que deu. E Deus disse, quem mandou você ser fanático, meu filho? Eu o tempo todo você orava e o tempo todo tentava lhe encaminhar ajuda. Mandei uma pessoa para a igreja, mandei um fiel lhe falar, mandei um helicóptero, mandei um povo de moto, e você não me respondeu. Você queria o quê? Que eu fosse em pessoa? Se eu fosse em pessoa, eu destruiria tudo. Então, aí a Emmanuel vai dizer, Deus ajuda a criatura através de outra criatura que se faz intermediária. Né? Ele diz no livro, se não me engano, Roteiro, né? A criatura ora a Deus, pede a Deus através da oração, recebe resposta de Deus através da intuição e da inspiração, e é ajudada por Deus através de outra criatura que se faz a sua intermediária. Então, é mais ou menos essa a ideia, porque o mal é mais atrevido. É interessante porque esse texto bíblico e a colocação de Kardec faz alusão à Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, naquele diálogo célebre de Krishna com Arjuna, o seu discípulo, célebre diálogo em que Krishna chega para Arjuna e diz, havia uma guerra conhecida na Índia, né? A guerra de duas tribos muito famosas, né? O Kurus e os Pandavas, né? E aí, em determinado momento, Krishna olha para Arjuna e diz assim, eu vou te falar uma coisa, sabe a guerra? Eu não me lembro o nome da guerra agora, mas é uma guerra conhecida. Sabe a guerra X? Eu vou lhe falar o seguinte, você
tem que matar os Kurus. Você tem que ir contra os Kurus e matá-los. E Arjuna, que fazia parte da tribo dos Kurus, que eram os seus ancestrais, os seus familiares, né? A tribo dos Kurus era da sua família, que estava em guerra contra os Pandavas, que era em número maior do que a tribo dos Pandavas. E aí Krishna olha para ele e diz assim: os Kurus são maiores, mas você vai ter que matá-los, assassiná-los. E Arjuna é tomado de um desespero, de um conflito, e diz: mas eles são minha família, são meus primos, meus irmãos de sangue, meus pais, meus tios, e você quer que eu os assassine, que eu os mate? Como é isso? É necessário matá-los. Os Kurus estão em maior número, mas é necessário matá-los em detrimento dos Pandavas. E o Arjuna entra em uma espécie de desespero e diz: mas como isso é possível? Como é isso possível? O que é que você quer dizer com isso? E Krishna, com a sua sabedoria, disse: sabe onde essa batalha vai acontecer? No campo da sua consciência. Os Kurus, que representam os seus familiares, são seus vícios. Os vícios lhes são familiares, lhes são habituais. As virtudes ainda são desconhecidas. Mas é necessário travar essa batalha no mundo interior. Dos vícios em relação às virtudes. É o bom combate que dizia Paulo, né? Ou seja, essa ideia de que ainda em nosso estágio parece que a predominância da natureza material, a predominância do nosso ego, a predominância do mal parece ser mais largo. Olha a ideia da metáfora da porta larga em detrimento da porta estreita. Então é interessante isso, né? E é interessante como Kardec fala do complemento. Ele diz que o complemento dessa passagem coroa o ensinamento, muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Por quê? Porque o chamamento acontece em maior e menor grau, de acordo com o nível de consciência, estamos sempre sendo chamados. Mas escolhido, interessante a ideia do escolhido, né? Interessante como em alguns momentos a gente vê a expressão que é usada no Evangelho como sendo uma expressão passiva, né? Quem escreve sobre isso foi o teólogo Abraham Yosha Heschel, numa obra que eu já citei aqui, chamada Deus em Busca do Homem, né? A ideia de que a tradição bíblica coloca, na verdade, Deus como personagem principal buscando o homem, não o homem buscando Deus, né? A ideia da parábola do filho pródigo, né? O pai de família que vai atrás do filho, etc. João Paulo II, na época que eu não estava encarnado, e quando leu esse livro, que é de um judeu, porque ele é judeu, diz assim: nós temos 2000 anos de cristianismo e não pensamos nisso. E esse judeu, que não é cristão, chegou a uma conclusão especial: essa obra deve revolucionar o cristianismo. João Paulo II, na época que era papa. Por quê? Porque ele inverteu a coisa. E aí a gente pega algumas passagens do Novo Testamento. Quer ver uma coisa? A parábola do bom samaritano. Quando Jesus fala toda a parábola do bom samaritano, etc., qual é a questão maior ali do bom samaritano? É que quando o samaritano passa e vê o homem jogado na estrada, diz o texto que ele foi movido, que ele foi tomado, que ele foi envolvido de compaixão. A pergunta é: quem envolveu ele? Não agiu com compaixão, ele foi vítima da compaixão. Ele foi objeto da compaixão. Quem foi que foi, né, o agente da compaixão? Então, a ideia de que, na verdade, nós somos instrumentos da compaixão, do amor, da caridade de Deus. É essa mais ou menos a ideia, né? Então, você veja, escolhido, é escolhido nesse sentido. Nós que fazemos a escolha, mas ao fazermos a escolha, somos abençoados pela escolha divina. Então, isso é interessante. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma participação nossa, mas é uma participação divina também. Vejam as circunstâncias. Eu estava citando Saulo agora, né? Circunstância de Saulo, Paulo. Houve circunstâncias. Até circunstâncias divinas que livraram ele da morte antes do tempo. Senão ele teria a tarefa dele interrompida antes. Então isso é interessante, né? Pensar nisso. Claro, a parte dele foi meritória, ele fez a parte dele. Se conduziu corretamente depois da conversão. Mas também havia condições acima do seu controle que colaboravam com aquilo. Porque nem a ideia de que Deus está fazendo tudo por nós, nem a ideia de que nós temos o nosso livre-arbítrio, temos. E que nós fazemos a nossa parte, fazemos. Mas não controlamos tudo.
Não controlamos tudo, porque sempre há, né, situações imprevistas. Então, muitos os chamados, poucos os escolhidos nesse sentido. Nesse sentido que são poucos ainda que despertam e se envolvem, se vinculam verdadeiramente com as verdades espirituais. A grande maioria de nós ainda não fica tocado, ainda não se sente tocado pelos ensinamentos. Vejam como a relação nossa com a religião ainda é uma relação de oferir benefícios, né? Veja como a gente normalmente recorre à casa espírita, à igreja, qualquer que seja o setor religioso, quando a gente não está bem, quando a gente quer uma ajuda, quando a gente... né? Eu me lembro de Chico Xavier, certa vez, né? Que... quem foi, meu Deus? Se não me engano, foi um presidente da União Espírita Mineira na época, quando ele assumiu o cargo de presidente da União Espírita Mineira. E eu me lembro que ele estava arrumando, inclusive, a instituição, e um dos primeiros momentos lá, das primeiras reuniões, como se fosse a Federação Espírita aqui da Bahia, houve um assalto na instituição, e assim, saquearam tudo, o caixa, né, os recursos da referida instituição, né, foi retirado tudo, inclusive recursos que ele próprio tinha colocado, porque ele colaborava deliberadamente, né, por vontade própria. E aí Chico disse para ele assim: fulano, olha que maravilha, você já está devolvendo. Quer dizer, olha a visão. Que beleza, você já está devolvendo. Aí eu me lembro aquele outro caso de Adelino da Silveira, né? Chico de Francisco, que ele chegou para um amigo e disse assim: fulano, você está começando a fazer evangelho lá em casa? Olha, quando você completar, eu não me lembro agora a quantidade, vou chutar, tá? Se você completar 10 anos de evangelho no lar, você vai ganhar um presente de Jesus. E na época que completou 10 anos, mais ou menos, o homem já tinha esquecido. Uns assaltantes entraram em casa, roubaram assim algumas coisas assim da família dele, né? Umas coisas assim preciosas, assim, tipo assim, prata dos avós, né? Um objeto de decoração da sala que pertenceu à bisavó dele, etc. E aí eles lembraram, inclusive, da orientação do Chico. Disse: olha, que presente. E aí foi conversar com o Chico. E Chico disse: o presente era esse mesmo. Eu vou lhe explicar uma coisa. Esses objetos que pertenceram à sua família, pertenceram a outros grupos. E foi motivo de muito crime. Muita gente morreu. E foi passando de mão em mão. Você não sabe a legião de espíritos que estavam em cima desses objetos. Desencarnados ignorantes, lutando por aquilo. Ninguém se desfaça dos seus hoje não, viu? Lutando por aquilo. Depois de 10 anos de evangelho no lar, os espíritos foram sendo doutrinados, etc. Sobraram alguns que, rebeldes, influenciaram esses indivíduos que entraram na sua casa, levaram e saíram todo mundo com eles. Então veja que coisa, que negócio complicado esse negócio de espiritualidade, viu? É um negócio difícil de entender. Mas é isso, né? O cristianismo tem a ver com essas coisas imprevisíveis. Né? Com essas coisas imprevisíveis. Por isso que a porta estreita ainda nos mobiliza muito, né? Vamos passar aí para os comentários, para dúvidas, considerações. Eu vou franquear a palavra. Isso. Por isso que o texto de Kardec... Deixa eu só comentar a pergunta de Carmen. Carmen está dizendo, para quem não ouviu, que a porta estreita tem a ver com a disciplina do ego, né? Disciplinar o ego, disciplinar o eu, né? No sentido de se sublimar. E essa disciplina exige um esforço, né? Daí os esforçai-vos, né? Disciplina é uma das coisas mais difíceis de ser conquistada, porque disciplina tem a ver com internalização de hábito. Internalizar hábito é muito difícil. Eu faço uma coisa hoje, amanhã, mas a vida inteira é difícil. Eu manter-me na disciplina, porque a disciplina tem a ver com o segredo da evolução, porque tem a ver com essa internalização. Eu fazer uma vez ou outra um gesto é uma coisa, mas fazer para a vida inteira é porque eu já conquistei aquilo. Eu me lembro de Raul Teixeira, que dizia o seguinte: Raul Teixeira ficou muito triste em determinado momento, porque ele disse: eu achei que eu tinha vencido uma questão minha e daqui a pouco eu estava me vendo fazendo a mesma coisa de novo. E aí o espírito Camilo apareceu e disse: meu filho, por que você se entristece e se irrita tanto? Ele disse: porque já tem anos eu em controle do meu temperamento e olhe eu recaindo de novo nesse tipo de conduta. E Camilo, eu vou lhe contar uma coisa: se você passar a encarnação inteira lutando com essa questão e conseguir vencer só essa questão, já é uma bênção. Mas como é isso? Quer dizer, meu filho, sabe por quê? O dia que você vencer essa questão é para a eternidade. Não tem mais.
O dia que você superar uma paixão, ou, se quisermos ao contrário, o dia que você conquistar uma virtude de maneira legítima, uma vez conquistada, não perde mais. É patrimônio do espírito eterno. Então, vale a pena lutar, nem que seja por uma virtude, a vida inteira. Então, isso é interessante porque é o que Carmen está dizendo. Mas por que é estreita? Porque ainda em nós predomina em maior quantidade, é isso que Kardec está falando, em maior quantidade as imperfeições. Então, por isso, dói em nós a ideia da disciplina. Um dia não vai doer, um dia vai ser até prazeroso. É uma questão só de perspectiva. Por que dói? Porque o nosso ego predomina. No dia que o eu espiritual predominar, o que vai doer são as paixões. O que vai incomodar são os vícios. E o que vai aliviar vai ser o bem, vai ser a virtude. Por isso que Kardec tem um texto que vai dizer o seguinte: quando alguém tem uma virtude desinteressada, é muito difícil, né? Teve uma virtude desinteressada. A gente tem uma virtude, faz o bem, mas até que, como diz Kardec, quando fere, eu disse isso numa palestra agora, né, no domingo passado, quando fere a tecla do interesse pessoal, aí a gente vê em que nível está a criatura. Porque eu faço o bem, desde que não me incomode no meu interesse. Quando eu tenho que sacrificar o meu interesse pessoal para o interesse coletivo, aí Kardec vai dizer, aí o indivíduo mostra em que nível ele está, evolutivo. Por isso que eu comentei aqui numa palestra aqui, você já conquistou o bem ou você ainda não foi testado? Porque às vezes você aparentemente está ainda na esteira, ainda não correu a São Silvestre. Ainda está no condicionamento. Na hora que você for testado é que você vai reagir para ver se demonstra que já conquistou. Às vezes a gente passa uma encarnação inteira para um teste. Então é interessante isso, né? Então, aí Kardec vai dizer o seguinte, uma virtude desinteressada ainda é tão rara no planeta que quando alguém consegue vivenciá-la, é tido como santo. É tido como iluminado. É tido como alguém especial. E aí Kardec vai dizer, mas em planos mais desenvolvidos e evoluídos, aquilo é normal. Uma agressividade, uma guerra é que seria uma coisa estapafúrdia. Né? Então, é só uma questão de ponto de vista, né? De referencial. Perfeito. Auxiliadora, né? Lia? Lia está colocando aqui o seguinte, o processo da entrada na porta é um processo individual. Bem lembrado, a passagem evangélica faz essa alusão de que o processo é individual. Escolher entrar pela porta é cada um de nós. Então, faz uma alusão, tem uma mensagem aí de que o caminho é intransferível, que ninguém vai poder fazer pelo outro, né? Que a gente pode até apontar caminho, mas o outro vai ter que caminhar, como nós temos que caminhar. Né? E qual seria o papel da religião nesse processo? Né? A religião é, na verdade, uma ferramenta que o ser humano tem para entender as verdades espirituais e para poder se aproximar de Deus. Os grandes missionários, que são espíritos mais evoluídos e que compreendem melhor as leis espirituais, as leis morais, encarnam e fundam religião para apresentar para nós um código de ética que são o reflexo dessas leis. Esses missionários que fundaram religião transmitem para nós como é essa ética cósmica. Ou seja, verbalizando em linguagem humana aquilo que é das leis morais. Por isso que Kardec vai dizer, as leis divinas se dividem em leis materiais e leis morais. As leis materiais também são apresentadas por missionários da ciência. A ciência, de vez em quando, recebe missionários que se encarregam de apresentar as leis da matéria, né? Que também são leis do universo, as leis da matéria. Então, é aquela perspectiva. E os missionários também reencarnam na ciência, para que a gente entenda esse processo. Então, leis materiais, que regulam a vida da matéria, regulam a vida do corpo, né? E que também fomentam o progresso. E os espíritos que reencarnam, compreendendo leis morais, têm o papel de traduzir, da mesma forma que os cientistas traduzem em linguagem humana a compreensão das leis materiais, que eles às vezes trazem do mundo espiritual. Quando eu vejo, por exemplo, Louis Pasteur falando e conceituando a ideia do mundo microscópio, sem microscópio na época dele, especulando, ele trazia aquelas ideias do mundo espiritual. Como outros grandes missionários da ciência.
Então, da mesma forma que eles revelam leis da matéria, outros revelam leis da alma. Essas leis da alma são sintetizadas em códigos que nós chamamos religião. Buda, Lao Tse, Krishna, Hermes, Zoroastro, são esses que apresentaram esses elementos que são na linguagem humana para que a gente entenda as leis morais, as leis que regulam a vida da alma. Então, o papel da religião é nos ajudar para chegar lá. Eu não posso negar, a despeito de a gente ter feito muita atrocidade com religião, e em nome da religião a gente matar, a gente destruir. A história está aí para mostrar isso. Mas eu não posso negar que esse processo de transcendência tem uma ajuda muito grande da religião. A religião tem um papel muito importante. Né? Eu não posso aqui entrar no mérito. Claro, existiram religiosos equivocados que mataram, mas existiram ateus também que mataram. Né? Eu costumo dizer isso tranquilamente. Né? Se Adolf Hitler me parece que tinha uma tradição que se vinculava ao catolicismo, Stalin, que não era menos cruel, era ateu e materialista. Né? Se Geisel, aqui no Brasil, que era protestante e frequentava a igreja, nós temos Mao Tse Tung, que parecia materialista. Então se mata com religião e se mata sem religião. Né? Agora, eu não posso negar que a religião tem um papel fundamental, né, no sentido de educação do povo, no sentido de espiritualização, ainda que os homens distorçam, ainda que os homens entendam ao seu bel prazer, ao seu bel sabor. Né? Então, o papel da religião é muito importante nesse sentido, no sentido geral, né, em que pese esses absurdos que se cometeram ao longo dos tempos. Né? O espiritismo também é uma proposta religiosa para ajudar a criatura nessa ascensão, nessa evolução. Agora, você me pergunta, é possível chegar lá sem religião? Sim, claro que sim. Né? Claro que sim. Claro que há indivíduos, né, que não se vincularam a doutrinas específicas, né, que foram homens de bem e que avançaram nas suas encarnações, né, que progrediram. É claro que me parece que do ponto de vista ideológico é mais difícil eu pensar em me dedicar à humanidade se eu acho que morreu, acabou. Se morreu, acabou, quase sempre isso não me ajuda a ter uma dedicação. Agora, quando eu tenho uma ideia de que alguma coisa há depois, que alguma coisa continua, não estou nem entrando no mérito se existe ou não existe vida após a morte. Estou dizendo que se eu tenho essa ideia, se eu tenho essa crença, isso me ajuda, em nome dessa crença, eu me dedicar ao ideal. Faz mais lógica, faz mais sentido. Por isso que Voltaire, que era cético, que era ateu, depois ele se torna maçom e se torna espiritualista, mas a princípio ele era cético, ateu. Tem uma frase de Voltaire que ele diz o seguinte: se não existir Deus, é necessário inventá-lo. Né? Porque Deus é uma grande ideia, dizia ele, nesse sentido. Só para contextualizar, ele está perguntando se uma pessoa que é boa, né, no sentido do bem, não necessariamente religiosa, necessita de uma religião para complementar-se ou para, de alguma forma, desenvolver algo que supostamente estaria incompleto ou melhoraria ela. Eu não me lembro, João, direito o comentário que eu fiz, eu me lembro alguns pedaços, mas eu me lembro o seguinte, que quando eu citei a obra de Hermínio de Miranda, e eu disse que o assunto é muito mais complexo do que nós imaginamos, que merece desdobramentos, eu não quis, na verdade, entrar por conta do tempo e por conta de um outro assunto, mas assim, Hermínio de Miranda tem uma obra chamada Sete Vidas de Fênelon, que é uma obra em que ele faz uma pesquisa utilizando o recurso da simetria histórica para identificar algumas personagens históricas e personagens que talvez teriam sido o mesmo espírito em reencarnações. E ele se assustou, ele se surpreendeu ao perceber Fênelon, esse religioso extraordinário, esse homem notável, que participou da codificação de Allan Kardec, e que ele consegue fazer um perfil e traçar, inclusive baseado na biografia de Fênelon, experiências anteriores de suas encarnações como religioso e identificá-lo no século XIX, logo depois da codificação de Allan Kardec, como uma personagem ligada à ciência e materialista. E aí ele discute na obra por quê? Como é que alguém que vinha com bagagem de religião em várias existências e naquela se tornou um cético, um materialista, um ateu, um livre pensador, como era comum utilizar essa expressão do século XIX. E ele discute, a discussão é muito profunda, ele discute, mas ele levanta dois fatores que eu acho principais. Um deles eu comentei aqui muito rapidamente, que é o seguinte:
alguns religiosos ao desencarnarem e ao chegar no mundo espiritual, decepcionando-se com a crença que tinham a respeito do paraíso e vendo que não era assim, que não é assim, que é um mundo espiritual, que não vai sentar do lado de Deus Pai, se frustram de tal forma que ao reencarnar eles trazem uma certa resistência à ideia religiosa, à proposta religiosa, à proposta de qualquer fé, por conta de uma certa desconfiança, porque ficou um trauma, porque foram enganados, porque o sacerdote orientador falou que era só pagar uma importância à igreja que estava no céu, no paraíso. E aí ficaram traumatizados com isso, voltam com uma certa resistência daquela ordem. E ele discute o seguinte, ele discute um outro fator que também se complementa com esse, que é o seguinte: todos nós espíritos, nós evoluímos em várias frentes. Então há determinados potenciais que a gente desenvolve em uma encarnação, e ao mergulhar em outra, às vezes, em algumas situações, seja pelo meio que a gente vai, que não estimula aquilo, seja por um fator já programado, aquela potencialidade fica mais adormecida em nosso inconsciente. Por isso que Kardec diz que o espírito livre da matéria tem uma bagagem muito maior. E no corpo ele é bloqueado um pouco, obliterado um pouco pelo corpo, pela matéria, pela limitação material. O corpo é uma espécie de prisão, Kardec fala isso. E às vezes a gente traz uma bagagem de outras existências, né, que estão adormecidas, essas bagagens, né, e que para desenvolver outros potenciais. E ao desencarnar a gente pode recuperar aquele padrão, aquele patrimônio que já estava gravado. Então uma hora a gente reencarna na ciência, outra hora a gente desenvolve, sei lá, a literatura, a filosofia, a poesia. Eu estou falando de maneira geral, tá? Não leve ao pé da letra tudo isso. Então pode acontecer, e Hermínio de Miranda fala isso, que ele reencarna no século XIX, numa época muito cética. Era um homem que já tinha a virtude do bem, um psiquiatra dedicadíssimo, mas as crenças que ele via, que não atendia a sua necessidade intelectual, né, a sua exigência intelectual, porque era um homem também muito sensível, muito inteligente. Embora, como Kardec diz isso, né, que ele sempre foi um livre pensador, mas não atendia também as crenças da época, antes de se tornar codificador do espiritismo, mas ele tinha dentro dele uma sensação que havia algo maior, mas não se preocupava com aquilo. Se tornou uma espécie de agnóstico, livre pensador. Então, Bezerra de Menezes tem uma declaração muito parecida antes de se tornar espírita, né? Então, o indivíduo pode, nesse momento, momentaneamente, ficar nesse tipo de experiência, né? E não necessariamente ter prejuízo nenhum, né? Porque é uma bagagem que está adormecida e que ele está desenvolvendo outras experiências. E não necessariamente, concordo com você, não é de maneira absoluta isso. Agora, eu me refiro que é óbvio que na Terra, na experiência terrena, os códigos religiosos ajudam e facilitam a alma nessa ligação com o transcendente, com o divino. E é óbvio que a longo prazo, não em uma única existência, mas a longo prazo, é óbvio que como a gente vai desenvolver os potenciais da ciência e do conhecimento terreno, a gente vai desenvolver também os potenciais da alma. E as religiões são grandes ferramentas para que a gente desenvolva esses potenciais da alma. Mas também não considero de maneira absoluta a pessoa tem que ser religiosa para ser do bem. Não. Seria absurdo. Por exemplo, Einstein não tinha uma religião específica, embora depois ele se tornou, né, tinha uma espécie de concepção panteísta, né, de Spinoza a respeito da divindade, né, naquela obra... como é o nome da obra, meu Deus? Me lembrei aí, uma obra conhecida dele. Como eu penso a respeito do mundo, alguma coisa assim, né? Que ele fala sobre isso, né? Da concepção dele, mas não era uma concepção formal de religião, mas ele tinha uma ideia, algo espiritual, né, a respeito do universo, né? Então, Beethoven, né, dizem que Beethoven tinha uma concepção religiosa também, bastante assim, não tradicional, não frequentava instituições, mas tinha uma concepção mais assim da natureza, mais a ideia panteísta, né, de Spinoza, essa ideia, né, sagrada. Tanto é que no final da vida ele fez uma missa, né, extraordinária, a missa solene, Op 123, que tem uma concepção muito mais religiosa do que católica, embora ele utilizou o texto católico, né? E assim por diante. Então, sem dúvida nenhuma, a gente pode encontrar o sagrado, não necessariamente numa religião formal, né? A gente pode se elevar, não necessariamente numa religião formal. Exatamente. Normalmente a gente busca orientação, ajuda no sentido espiritual do termo, quando a gente está mal, né? A gente não busca se espiritualizar quando tudo vai bem, né? Joana de Anjos tem uma mensagem que ela fala isso, né?
que quando tudo vai bem com a gente, quase sempre a gente tem uma tendência a se tornar egoísta e indiferente ao outro, né? Quase sempre quando a gente sofre, a gente começa a se colocar no lugar do outro, entende mais o outro, se torna mais humano. Tá vendo a ideia, sem nenhum masoquismo, mas a ideia da necessidade do sofrimento ainda no nosso processo? Né? Infelizmente ainda precisamos disso. Na Alemanha tem uma cultura que assim, o pessoal faz muito exame preventivo. A gente vai no médico aqui, mas não está doente. E lá tem umas culturas desse exame periódico. E algumas pessoas praticam, na Alemanha, eu achei curioso, de ir na religião quando está bem. Porque uma cultura por conta desse negócio. Né? Mas que é difícil, é uma cultura que a gente tem que evoluir. Prevenção e promoção, né? Porque às vezes a gente fica bem, fala, eu não preciso mais, vou embora. Você vai no médico, ele te cura, você não volta mais no médico. Então às vezes a gente vai na religião quando está mal, agora eu estou legal, não preciso mais ir no centro, não preciso mais ir na palestra, mas muitos ficam. E aí acha que é justo pagar pelo bem que ele teve. Por isso eu sou um grande entusiasta das práticas na casa espírita, com toda a dificuldade, as ponderações e as limitações humanas e uma série de obstáculos que toda a casa espírita enfrenta em termos de problemas, mas eu sou um grande entusiasta da evangelização infanto-juvenil. Porque a evangelização infanto-juvenil é uma espécie de terapia preventiva. Eu sei que tem dificuldades, eu sei que às vezes tem limitações, limitação nossa, né, de prender o jovem, principalmente o jovem, recurso pedagógico, dificuldade nossa, falta de preparação nossa como evangelizador, eu estou me colocando também, né? O jovem vive um momento que é muita coisa que estimula ele, muita coisa que atrai ele. Claro que o papel da família no sentido de colaborar com a evangelização, de se unir com a casa espírita. Essa casa, por exemplo, tem uma equipe que eu conheço de evangelização e eu conheço um pouco dos problemas, dos desafios e também do sucesso, dos frutos que se colhe. Né? Eu sei que tem muita dificuldade, é um tema que demoraria muito tempo aqui para a gente... Mas eu sou um entusiasta. Por quê? Porque quase sempre a gente diz... Deixa. Um dia ele vai escolher a religião dele. Aí vai escolher a religião quando está usuário de droga. E a gente sabe que tratar... Vou usar a metáfora da dependência química para falar, tá? Mas entendo a dependência química como uma metáfora para outras coisas. Tratar a dependência química quando a dependência química já existe é muito mais complicado do que fazer a terapia preventiva. Né? Pegue isso e coloque em outros problemas também. Né? Então... a gente pode fazer um trabalho, claro que a evangelização não vai salvar a criatura, não vai solucionar todos os problemas, claro que a gente tem que ter uma postura de evangelização também em casa, né? A prática da oração em família, né? Aí algumas pessoas me falam assim, mas a coisa está difícil. Olha, se está difícil com a evangelização, imagine sim. Se o doente toma um remédio, ainda está doente, imagine. Então, eu acho que é por aí, né? Acho que é por aí. A ideia é tornar as pessoas conscientes. Também não é tornar o filho espírita, palestrante espírita, médium, passista, que vai já ficar de mão assim, não passa. Não é isso. A tarefa é iluminar. Ou seja, esclarecer. Saber que aquilo existe. Se mais tarde não quiser, mas ele sabe onde procurar. Ele sabe que pode ter. Eu conheço, por exemplo, conheço um caso muito próximo a mim, que diz assim, rapaz, eu ia para a evangelização. Quando eu morava no interior da Bahia, eu conheço até o centro espírita, eu ia para a evangelização, chutando o cachorro onde estava na rua. Porque era domingo cedo, mas minha mãe me dizia, você quer sair depois? Quer ficar com suas amigas? Vai para a evangelização. Eu ia com a raiva, de mau humor, e ela não me dava importância nenhuma. E essa pessoa que eu conheço, ela tem alguns quadros psiquiátricos hoje. E ela disse assim, eu tenho um impulso suicida. Olha que coisa, eu tenho impulso suicida. Mas eu me lembro da evangelização lá atrás. E fico pensando, rapaz, aquele negócio de André Luiz ficar no umbral é um negócio brabo. Então, por via das dúvidas, eu não me mato por conta disso, por causa de André Luiz. Porque André Luiz nem se matou, né? Foi um suicídio indireto. Olha como ficou na cabeça. A pessoa nem frequenta esse espiritismo hoje. Nem se envolve, mas ficou. Alguma coisa ficou. Então, se está ruim, poderia ser pior. Né? É esse o papel da religião. Né? A ferramenta. Né? Agora, é claro que há pessoas que já conquistaram isso. Eu me lembro, eu citei aqui na palestra de domingo, me permitam, já para concluir, que uma senhora chegou para Chico e disse, Chico, eu estou com um problema em casa, porque o meu marido é uma pessoa fiel, dedicada, presente, bom pai de família, atencioso, trabalhador. O único problema é que ele não é espírita.
E Chico disse, minha filha, se ele é tudo isso, para que ser espírita? Deixa quieto, não bole com o que tá bom. Porque talvez piore. Minha filha, o espiritismo é para ser isso. Se ele já é assim, não precisa de espiritismo. Olha que sabedoria. Né? Então é mais ou menos nesse sentido, né, que é a ideia da religião, né, em geral e do espiritismo em particular.